mais uma aula aí, tá? E hoje eu vou falar para vocês como me profissionalizar no desenvolvimento de jogos, tá? Ou seja, o tema dessa aula hoje é para saber um pouco mais em questão da profissão, ou seja, a gente já falou aqui sobre gamers, falamos da história dos gamers, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, um assunto um pouco mais profissional relacionado à área, beleza? Então, o foco dessa aula é para você que quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de games. O foco dessa aula hoje é para te dar um norte do que você vai ter que fazer para você poder seguir por esse objetivo aí, beleza? Então, pessoal, aqui tá um gráfico, tá? Tem um gráfico bem tranquilo, peguei de 2018, tá? Não é tão recente assim, mas só para você ter uma ideia nesse gráfico, a gente pode ver o que? Então, o mercado de jogos, né? Então, o mercado de jogos, ele na China, ele faz parte aí de 49%. A Europa, ela faz parte de 22%. A América do Norte faz 25%. E o nosso continente americano faz parte de 4%, movimentando aí o valor de 4,9 bilhões, né? Então, pessoal, por que o mercado de games é tão atrativo? Ou seja, por que desenvolver jogos chama a atenção das pessoas? O mercado de jogos é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo, movimentando bilhões de dólares anualmente. O Brasil é o maior consumidor de games da América Latina. Esse é um dos setores que expande essas fronteiras independente das condições econômicas do país. Ou seja, independente se o país está passando por crise ou não, o brasileiro sempre arruma uma forma de jogar um jogo, não é verdade? O mercado de games está em plena expansão no Brasil. Em 2017, o número de jogadores eram de 66,3 milhões. Em 2018, são esperados 75,7 milhões de gamers. E 2019 aumentou, 2020, o ano da pandemia então foi um dos anos que mais aumentou o mercado de games. Por quê? As pessoas não tinham para onde ir e a única coisa que elas conseguiam fazer eram jogar jogos. E aí com a questão de games em consoles, em computadores, em mobile também, foi aí que os games cresceram de uma forma exponencial para vocês terem uma ideia, tá? A movimentação financeira também aumentou bastante. Mesmo com a crise econômica, de 1,3 bilhão passará para 1,5 bilhão. Tudo isso coloca o país na liderança da América Latina e em 13º lugar no ranking global na atividade. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, o Brasil, se a gente for jogar em um ranking global, ele está em 13º em consumo de games, para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, não é à toa que o brasileiro adora games, tá? Então, a gente pode dizer que o mercado de videogame, ele é um mercado atrativo, ele é um mercado bacana, ele é um mercado legal, ele é um mercado onde muitas pessoas se interessam, né? E o Brasil, ele não fica atrás, não é verdade? Então, só para vocês entenderem, eu vou falar mais alguns números aqui. O mercado brasileiro, ele movimenta 75,7 milhões de jogadores, ele movimenta 1,5 bilhão em negócios, ele é o 13º na posição global no setor, ele é o primeiro lugar entre os latino-americanos, para vocês terem uma ideia. Então são esses números que o Brasil ele gera quando o assunto é games, seja em aplicativos de celulares, seja em consoles, seja retro gamers, seja PC gamers. Então, quando o Brasil fala de jogo, fala de game, fala de entretenimento, o Brasil ali é um dos primeiros aí a despontarem. Fechou? O cenário de consumo de games não poderia ser mais favorável para os desenvolvedores. Em 2018 foram cerca de 134 bilhões de dólares movimentados nesse mercado, que está crescendo a cada dia e tende a crescer ainda mais nos próximos anos. Ou seja, como eu falei, é que eu não cheguei a colocar nesse slide, mas no ano da pandemia, os jogos eletrônicos, tanto jogos de tabuleiro, tanto games digitais, games de mídia física, foram uma das coisas que mais venderam em e-commerce nos anos de quarentena,
nos anos não, nos tempos de quarentena, nos tempos aí de lockdowns. Então, para vocês terem uma ideia, a pandemia ela fez com que esses números aumentassem ainda mais, tá? A China ela é responsável por 25% do consumo mundial de games, só para vocês terem uma ideia. Com games sendo criados constantemente para novas plataformas, o profissional que deseja entrar na área de desenvolvimento de jogos deve escolher a área que mais se encaixe em seu perfil e mergulhar de vez nesse mercado sensacional. Seguinte, o meu intuito, pessoal, nas aulas anteriores que eu cheguei a passar era o que? Era apresentar o mundo dos games para vocês, tá? Então, nas aulas passadas, eu falei para vocês referente à história dos games, a história das produtoras, né? As empresas mais notáveis em quando o ramo é de videogames. Falei para vocês sobre a questão do gamer, né? Que é aquele profissional que joga. E agora o meu foco aqui é falar para vocês como que anda o mercado de trabalho para essa profissão, para esse ramo, tá certo? Então vamos lá. Então é uma pergunta que vocês podem se fazer aí. Como eu começo uma carreira em games? Então, com a valorização cada vez maior no mercado de jogos, muitos se interessam em como entrar no ramo. Então, quando a gente fala de videogame, todo mundo acha que o esports, né, que o gamer profissional, ele é um ramo a se pensar, não é verdade? Então, e aí, com o mercado de esporte crescendo a cada dia, aumenta aumenta valores em peças, aumenta valores em produções, aumenta valores em profissionais, aumenta valores em jogadores, não é verdade? E a cada dia, para a gente fazer, como eu posso dizer, marketing em cima de um jogo, está cada vez mais fácil. Com a questão das redes sociais, com a questão das lives, né? A Twitch ela vem muito forte nessa questão de jogos, né? Jogos que estão sendo lançados a cada dia, que estão fazendo a diferença sim. Então, é um mercado que ele é muito atrativo, é um mercado que brilha os olhos das pessoas. Fazer uma carreira no mundo dos games não é simples, pois é muita decisão que lhe custará tempo, esforço e muita força de vontade. Por quê? Às vezes as pessoas pensam que entrar no mundo dos games é um mar de rosas. Às vezes as pessoas acham que entrar no mundo dos games é uma coisa fácil, é uma coisa tranquila, é uma coisa que não vai ter estresse, é uma coisa que você vai se divertir sempre, é uma coisa que você vai ficar... Não, não é assim. Ela é uma área como qualquer outra, tem pontos positivos e pontos a melhorar, tá? Então, é uma área que a cada dia está crescendo, cada dia tem dificuldades, cada dia nós temos desafios, cada dia nós temos uma novidade que nos auxilia como nos prejudica, tá? E ela é uma carreira muito séria, tá? Então, primeiro de tudo, é imprescindível que você goste de games, tá? E aí, por gostar de games, você não pode só apenas gostar por gostar de ser aquele tipo de pessoa que joga, sei lá, joga um jogo uma vez por semana. Então, você não pode ser assim. Você é o tipo de pessoa que vai ter que viver games. Games vai ter que ser sua vida, né? Uma outra coisa também que ajuda no mercado de trabalho na criação de games é a questão de você gostar de animes, gostar de desenhos, na verdade, que isso vai trazer muita bagagem para você. E detalhe, criatividade. Criatividade é o tipo de coisa que você vai ter que ter quando se trata de carreira de games, beleza? É importante ter consciência de que o prazer de jogar não é o suficiente para seguir uma carreira de desenvolvedor de sucesso, pois essa carreira abrange muito mais do que apenas um gameplay, ou seja, como eu falei, você desenvolver games não é só porque você joga videogame desde a sua infância que você vai entender sobre desenvolver games, não, vai muito mais além. Não é só porque você já viu várias histórias, não é só porque você já salvou vários jogos que você tem o calibre para poder criar um jogo. Então não é tão fácil assim, tá? E detalhe, não é só dar movimento pro personagem, não é só criar um personagem, não é só ter uma ideia simples, não, você literalmente tem que pensar em tudo. Pensa que você criar um jogo é você criar um filme.
Só que você vai ser o diretor, e você vai dirigir aquele filme. E detalhe, são os jogadores, são os consumidores que vão decidir o final. Basicamente é isso. Então, e detalhe, eu acho que até criar um jogo é até mais difícil do que criar um filme, porque literalmente um cineasta de sucesso, ele cria várias cenas e compila ali para 1 hora e meia, 2 horas. Diferente de uma pessoa que cria um jogo que tem várias e várias horas de jogos. Ainda mais com hoje tendo a vantagem da internet, que faz com que horas de jogo se tornem milhares e milhares e milhares de horas para vocês terem uma ideia, beleza? Quem deseja seguir carreira no desenvolvimento de games deve ter afinidade com tecnologia, gostar de programar e, é claro, ter paixão por jogos. Ou seja, primeiro, você tem que estar antenado às atualidades. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que você tem que ter é você ser atualizado na questão de games. Então, é uma coisa que você tem que ter ali. É uma coisa que é o mínimo. Ter afinidade com tecnologia, estar antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo atualmente, tá? Primeiro, gostar de programar. Se você ainda não sabe o que é programar, a carreira de desenvolvedor, ela requer muita lógica, porque geralmente o jogo ele vai ser gerado em um programa chamado engine. E essa engine é a que vai dar a movimentação do jogo, é essa engine que vai dar que vai dar ali a movimentação do personagem, movimentação do cenário e em alguns programas você faz isso de uma forma manual, que é o que? Você digita uma linha de comando e é aquela linha de comando que vai permitir com que o seu personagem levante o braço, seu personagem se movimente, entre outros aí. Ou seja, se você não sabe o que é programação, eu sugiro que você procure o que é programação, beleza? É claro, ter paixão por jogos, ou seja, então não adianta nada você ter afinidade com tecnologia, você saber programar e você não gostar de jogos digitais, porque se você não gostar de jogos digitais, eu não sei qual área você está procurando, mas desenvolvedor de jogos não é. Beleza? Assim como acontece em outras áreas de TI, o profissional formado em desenvolvimento de jogos ou jogos digitais deve estar atento às novas tecnologias e tendências do mercado. Ou seja, a cada dia vão ser lançados compiladores diferentes, a cada dia vão ser lançadas atualizações diferentes em programas para design gráfico, em programas para edição de vídeo, em programas para modelagem, tá? Então a cada dia vai sair uma novidade, a cada dia vai sair uma facilidade, a cada dia vai ser feito alguma atualização que vai ajudar você no mercado de trabalho e vai ajudar você a criar um jogo, uma história, uma tendência, um videogame em alta. Então isso vai ajudar você bastante para a questão de carreira de jogos digitais, tá? Levando em consideração também que quando a gente está falando de jogos digitais, não é somente a área de TI, e sim a área de audiovisual, a área de criação, a área de vídeo, a área de imagem, né? A área de modelagem 3D é uma coisa que você tem que estar antenado também para as novas tendências que o mercado vai te apresentar. Beleza? Além do conhecimento técnico, é necessário que você desenvolva habilidades sociais. Então você vai ter que ter network, suas soft skills, suas habilidades, né? Pois é essencial estar perto de referências e de pessoas que também fazem parte desse mundo, ou seja, é necessário para você criar um jogo que você conheça pessoas, faça um networking, você vá em eventos de criação de games, você vá em eventos de programadores, que você vá em eventos de designers, que você vá em eventos de cultura pop, que você vai em eventos relacionados ao público jovem, ao público que você vai atender em um determinado momento, né? É a mesma coisa, pô, você vai ter que estudar várias coisas, porque pensa, para a cada jogo que você cria, uma história diferente que você cria.
E se você cria uma história diferente, você precisa pegar referência. Se você precisar pegar referência, saiba que vai ter pessoas, vão ter jogadores que vão estar ligados nessas referências, tá? Então é a mesma coisa. Se eu faço um jogo da Segunda Guerra Mundial e não faço ele de forma que se pareça com a Segunda Guerra Mundial, vai ter gente que já jogou jogos baseados na Segunda Guerra Mundial e pode ter certeza, essa pessoa ela vai sentir diferença. Então, o networking que você tem que fazer, a habilidade de você estudar a cada dia, e quando eu digo estudar, eu não digo somente conhecimento técnico, você vai ter que estudar tendências, estudar cenário, estudar personagem, estudar a história do personagem, você vai ter que criar ele. Então, assim, você vai ter que literalmente tirar coelhos das cartolas, né? Pô, será que vai ter alguma ferramenta que o meu personagem vá habilitar de uma forma de uma forma escondida? Pô, será que tem código nesse jogo? Então, você vai ter que pensar em tudo isso. Diante dessas informações, se você realmente deseja seguir uma carreira de games, então uma maneira de começar com o pé direito é decidir qual área seguir, assim como os cursos que devem ser feitos. Então, primeiro, quando a gente fala de desenvolver jogo, a gente está falando muito de muitas áreas. Então a mesma coisa, uma pessoa que fala, putz, quero fazer ADM, só que assim, tem um monte de coisa que está envolvida em administração. Putz, quero seguir TI, só que assim, tem muita coisa que envolve TI. E aí vem aquela questão, por onde você quer começar? Porque o desenvolvimento de games é uma coisa, mas por trás de desenvolver games, você sabe exatamente o que você quer fazer em games? Se você falar, putz, quero aprender tudo, beleza, você pode até aprender tudo. Só que você tem que ser perito em alguma área. Tem alguma área que te chama mais atenção? Tem alguma área que faz com que você veja games de uma forma diferente? Tem uma determinada área que faz com que você goste, né? Tem uma determinada área que te chama mais atenção. Tem alguma coisa que se não tiver, você não vai ficar tão assim com games. Então, é importante que você descubra aquilo que você queira, tá? É importante. É claro, importante também é que você passe por um pouquinho de todas as áreas até você descobrir qual área que você pode seguir, tá? Então, como eu posso dizer, são várias áreas que envolvem esse tema, tá? São áreas que algumas vezes elas estão perto, tem outras áreas que não estão perto, tem outras áreas que são totalmente diferentes, tá? Mas é aquela questão, pô, você vai você descobrindo essas áreas que você vai saber o que você gosta e o que você não gosta. Então, você pode ser um programador e escrever código. Então, você pode ser o tipo de pessoa que vai digitar código. Você também pode criar materiais de divulgação daquele jogo, ou seja, como atingir o público-alvo para querer jogar aquele jogo. Ou seja, qual tipo de divulgação eu tenho que fazer para poder fazer com que pessoas olhem meu RPG. Você pode ser um editor de vídeo, porque querendo ou não, a gente mexe também com vídeo, com plataforma e várias outras opções. O importante é escolher a área com a qual mais você se identifica e a que mais você gosta, beleza? Então, você pode até saber programar, mas possa ser que programação não seja o seu forte, mas possa ser que criar materiais, criar artes, né, possa ser algo que possa te envolver melhor, possa te envolver mais no projeto, né? E detalhe, você não necessariamente precisa saber tudo, tá? Você não precisa necessariamente saber tudo. É claro, é importante que você saiba um pouquinho de cada coisa, mas você não precisa saber tudo. Por quê? Porque geralmente a carreira em desenvolvimento de games, ela acontece muito por equipe. Então existem empresas e essas empresas elas são compostas por equipes e são essas equipes que fazem parte. É a mesma coisa de algo que eu falei algumas aulas atrás. Foi uma pessoa que teve uma ideia sobre Street Fighter? Foi, mas foi uma equipe que fez o Street Fighter 2 dar certo. Foi uma equipe que fez o Resident Evil dar certo. Foi uma equipe que fez o Legend of Zelda dar certo. Então foi uma equipe que fez um jogo e outra equipe depois daquela, ela melhorou o jogo, ela evoluiu o jogo, né? E detalhe,
É por equipe que você vai ter essa questão de poder desenvolver algo bacana, algo legal. Então é um projeto, né? Então sobre curso de desenvolvimento de jogos ou jogos digitais, tá? Então, pessoal, o curso de jogos digitais, ele mescla conhecimentos de programação e design, tá? E aí você vai ter que lidar com softwares específicos para construção gráfica, tá? Então isso vai muito da questão de você, primeiro, aprender a manipular a imagem. Então nós temos outra coisa também. Você também vai ter que lidar com programas de edição de imagens, que aí vai no caso aí do CorelDRAW, do Photoshop, né? Modelagem de cenários e modelagem de personagens. E aí nós temos programas como Maya, nós temos programas como Blender, né, que fazem a modelação de personagens. Temos também aí programas que dão animação aos personagens, né? Você pode fazer alguma coisa ali voltada ali ao Premiere, ao After Effects, né? Programação, você também pode saber softwares específicos como a ferramenta do Unity, Unreal. Você pode começar com softwares menores, que é o caso do que é o caso aí do Construct 3, Game Maker, né? Softwares de programação mesmo, né? Programar um jogo em Java, programar um jogo em linguagem de jogos, roteirização e ambientalização do jogo, ou seja, esse jogo ele está se passando em qual época? Pô, vamos criar um roteiro para esse jogo, vamos criar fala para esse jogo, vamos criar o sotaque do personagem, vamos criar ali o personagem, pô, ele vai ter irmão, ele vai ter irmã, vai ter alguma variação desse personagem, pô. Então você vai ter que criar tudo isso quando o assunto é jogos digitais, tá, pessoal? A faculdade capacita o profissional a atuar um pouco em cada área do desenvolvimento de games, promovendo uma visão geral de cada profissão, o que torna mais fácil identificar em qual área você deve atuar e se tornar especialista. Ou seja, existe, né, a graduação de desenvolvimento de games, tá? Existe ali a graduação de desenvolvimento de games. Ela é uma graduação que ela é do nível tecnólogo e você demora aí 2 anos e meio para poder ter essa questão de poder, como eu posso dizer, de você poder desenvolver as suas habilidades, né? Então, essa faculdade eu acho que ela é importante para você que ela é importante para você que quer entrar no mercado de jogos digitais, mas ainda não sabe o norte, mas quer fazer uma faculdade. Então, a faculdade de desenvolvimento de jogos digitais ela é muito importante para que você tenha uma base, tá? Então, se você é o tipo de pessoa aí que ainda não sabe o que fazer, então é legal que você faça essa faculdade de jogos digitais. Lembrando, eu vou passar mais algumas coisas também aqui, né, ainda nessa aula sobre áreas correlacionadas aí ao processo de jogos digitais também. Fechou? E aí, como conseguir um emprego na área? Então, alguns tipos de perguntas que você tem que se fazer. Em que tipo de empresa eu quero trabalhar? Então, esse é um tipo de empresa, esse é um tipo de pergunta que você tem que se fazer. Você tem que se fazer. Primeiro, o que acontece? Qual empresa você quer trabalhar? Você tem algum objetivo? Pô, professor, eu vivi a minha vida inteira e eu gostaria de trabalhar na SEGA, porque eu gosto do tipo de trabalho deles. Pô, legal, bacana, um objetivo seu. Pô, eu quero trabalhar numa empresa. Eu quero trabalhar numa empresa nacional. Pô, beleza, verifica o mercado, verifica qual é a empresa que é nacional, né? E ali embaixo tem até aquela questão também. Você quer trabalhar numa empresa conhecida? Também é uma outra coisa também que você pode pensar. Você quer trabalhar numa empresa conhecida? Você quer trabalhar numa empresa, como eu posso dizer, nacional, internacional? Pô, você quer ir pra fora? Porque assim, uma coisa que eu não citei aqui também, independente da área que você for seguir no desenvolvimento de games, uma coisa que é unanimidade, inglês. O mínimo você saber inglês.
Porque sem o inglês você não vai para lugar nenhum desenvolvendo um jogo. À medida que todas as ferramentas são em inglês, não tem, nem todas as ferramentas têm uma tradução para português, então você tem que se adaptar a eles. Então, mesma coisa. Você quer ir para fora do país? Você quer trabalhar na Nintendo? Então, vai de você. E detalhe, tem muita empresa boa nacional que produz muito jogo bacana. Tem empresa boa. Só para vocês terem uma ideia. Então, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a Capcom, SNK, Ubisoft, Rockstar. Não, calma. Vamos um pouquinho mais baixo, né? Vamos um pouquinho mais baixo, porque assim como você que está em dúvida hoje e achou dificuldade para poder entrar numa empresa, tem pessoas que criaram empresas produtoras de jogos. E aí que você pode entrar. Você também pode entrar numa empresa nacional de produtora de jogos. Pô, tem empresas nacionais produtoras de jogos, sim. Então, vale lembrar o tipo de empresa que você quer trabalhar, né? Vale lembrar essa questão aí também. Então, é uma coisa a se pensar antes de você querer entrar nessa área, beleza? Detalhe: quando quando você se faz aquelas perguntas que eu passei aqui, você começa a se fazer outras. Qual área dentro do desenvolvimento de jogos eu quero exercer? Você quer ser um programador? É isso mesmo que você quer para sua vida? Quer transformar códigos no jogo? Você quer fazer com que códigos se transformem em movimentações do jogo ou algo do tipo? Pô, você quer ser um artista? Você quer criar os cenários, criar personagens? Você quer mesmo criar backgrounds para os jogos, itens para o jogo? É isso que você quer fazer? Você quer partir para essa área? Som. Pô, você quer cuidar dos sons do jogo? Você quer dublar o jogo? Pô, você já sonhou em fazer uma dublagem de jogo? Será que é interessante para você? Será que é legal? Será que é bacana? Pô, você, sei lá, vamos supor que você seja da música, né? Você seja alguém relacionado à música e se liga muito bem nessa questão de som, mas você quer focar som para jogos, fazer sons ambiente de jogos. Pô, será que é interessante para você? Será que é bacana isso? Designer, você quer escrever um roteiro do jogo? Pô, você é bom nisso? Você é bom em redação? Você é bom em movimentação do jogo? A coordenação do projeto? Você quer comandar o design desse projeto? Então, o jogo, o jogo em si, ele vai te dar muita abertura, muito leque. Então, esse aqui, vamos dizer que é o leque se abrindo aí para você referente à questão de jogos. Então, isso é um leque muito grande para você poder ter essa questão de construir um jogo, tá? Então, esse é um leque muito, muito imenso para você. E aí, qual tipo de jogo você quer trabalhar? RPG? Luta? Ação? Aventura? E aí você pode combinar coisas que você decidiu aqui com coisas aqui, ó. Então, pô, passei a minha vida inteira. Eu sou bom desenhista, pô, eu gosto de desenho, eu acho bacana, acho legal. Então eu gostaria de ser um artista para criar cenários e personagens de jogo de luta. Então você pode decidir isso. Pô, é a mesma coisa. Teve diretores, como, se eu não me engano, o criador do Resident Evil, que ele criou um gênero de survivor horror. Ou seja, que é um jogo de terror e sobrevivência. Então é um tipo de coisa que ele quis. É um tipo de coisa que chamou a atenção dele. Possa ser algo que possa chamar a sua atenção também, né? Possa ser uma coisa que possa chamar a sua atenção bastante. Então, o tipo de jogo que você quer trabalhar vai dizer muito com o tipo de coisa que você quer fazer também, né? E é aí que você se torna perito. É aí que você se torna o tipo de pessoa que vai... Como eu posso dizer? Que já sabe o que quer. Então, RPG, pô, você é bom de história? É bacana? Pô, beleza. Então, RPG a gente sabe que é uma história muito longa.
Diferente de um jogo de luta que é uma história curta. Mas, pô, você se liga em artes marciais, você gosta de artes marciais, você quer criar um universo dentro da luta, é isso que você quer fazer? Ação, você quer um jogo de ação? O estúdio Tom Clancy é um estúdio famoso, por quê? Porque a Tom Clancy é perita em fazer jogos de ação, em fazer jogos FPS, né? Ela é perita nisso. Pô, Rockstar. A Rockstar Games ela apresentou o GTA. Se eu não me engano, a Rockstar, eu vou até ver aqui. Ela é a Rockstar. Eu acho que o foco dela é elaborar jogos de aventura, né? Então, acho que o Red Dead Redemption, né? É, o Red Dead Redemption, deixa eu ver aqui, então é Rockstar também. Pô, Rockstar, então, ela é perita em fazer jogo de aventura. Assim como a EA Sports, o próprio nome já diz, Electronic Arts Sports. Ela é perita em fazer jogos relacionados a esportes. Então o foco dela é fazer isso. É o foco dela. Ela pode fazer outro tipo de jogo? Ela pode fazer outro tipo de jogo. Mas o foco dela é criar jogos de esportes. E detalhe, que é uma coisa muito importante hoje. Qual tipo de plataforma você quer trabalhar? Porque pode parecer que não, mas o tipo de plataforma que você quer trabalhar também vai dizer muito a respeito. Então, você que joga videogame sabe que o gráfico de um videogame é totalmente diferente de um PC, que é totalmente diferente do mobile. A dimensão da tela é diferente. No mobile nós temos a tecnologia touchscreen, diferente da tecnologia do console e do PC, que é onde eu posso coordenar e eu também posso fazer. Eu posso fazer isso também. Então, isso vai demandar muito daquilo que você quer. Vai demandar muito dessa questão que você queira. Beleza? Então, essas são áreas que você tem que pensar muito bem antes de você querer criar um jogo. Então, o que acontece? Reflita sobre essas questões com certeza, elas irão te dar um norte. Reflita muito bem sobre essas 3 questões que eu citei para vocês. Então, vamos lá, voltando. Primeiro, que tipo de empresa você quer trabalhar? Qual área dentro do desenvolvimento você quer exercer? E aqui eu já te dei algumas opções. Que tipo de jogo, em que tipo de projeto você quer trabalhar e que tipo de plataforma você quer trabalhar. Quando você diz o tipo de plataforma, tipo de gênero de jogo, aí muito provavelmente você vai saber o que você vai querer fazer. Aí você também vai decidir que tipo de empresa você quer trabalhar. Quando você responder essas duas perguntas aqui, você vai responder essa. E quando você responder essa, você muito provavelmente vai poder responder essa aqui. Beleza? Como em qualquer emprego, você precisa planejar a sua carreira e dar passos de acordo com o objetivo que deseja alcançar. Sabemos que oportunidades de emprego existem. Basta você conhecer e saber qual é a área que realmente deseja seguir. Então eu vou dar um exemplo. Pô, eu quero focar em arte. Então primeiro de arte, fazer curso de desenho. Curso de desenho é o mínimo. Pô, fiz um curso de desenho, beleza. Agora eu quero partir para arte digital. Fechou, então você vai lá para arte digital. Fechou em arte digital? Tá bom, agora eu quero fazer um curso de modelagem 3D. Modelei 3D. Beleza, agora que eu sei fazer um curso de modelagem 3D, eu sei arte digital e sei arte, eu vou criar cenário. Pô, vou mexer com AutoCAD. Pô, vou mexer com outra coisa, sabe? Então você tem que fazer um seu planejamento a longo prazo e fazer um planejamento, e você tem que encaixar nesse espaço-tempo que em quanto tempo você vai atingir seu objetivo. Pô, se eu tiver com o currículo X, eu vou conseguir uma vaga de estágio X. Possa ser que você consiga. Pô, em questão de programação, beleza, tá, eu quero aprender 3 linguagens de programação, eu quero ser perito nesse programa aqui, tá, e eu quero trabalhar na empresa X. Pô, é um objetivo também, é legal, é bacana. Pô, tenho várias ideias, tenho protótipos aqui, eu quero criar um jogo, mas eu quero fazer por partes. Fechou, então você vai fazer esse jogo por partes. Então, uma coisa que é muito fundamental para você saber o tipo de área que você quer seguir é planejamento. Planejamento.
Porque se você não se planejar, vai dar 10 anos e você ainda vai estar no mesmo lugar. Você nem começou ainda a sua carreira. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas profissões, algumas áreas que eu citei aqui, ó. Beleza? Então, primeiro, o designer de games ou game designer. De maneira geral, eles são os arquitetos de jogos e seu trabalho inclui o planejamento e a definição de todos os elementos do jogo. O designer de games é o responsável pelo cenário, pelas regras, ambiente, fluxo de história, níveis, personagens, veículos, armas e muito mais. Então, o designer de games é aquele cara que vai dar o pontapé inicial. Pô, beleza. Quero fazer a história de duas famílias rivais. Pô, fechou, tranquilo, bacana. E aí vai dar aquela questão, pô, o jogo se baseia em duas famílias rivais, tá? Esse jogo vai ser de luta? Porque se ele vai ser de luta e as famílias são rivais, eu sei que eu vou ter dois times. Pô, as famílias são dois clãs de... São dois clãs japoneses. Pô, bacana, legal. Qual que vai ser o fluxo da história? Pô, vai ter um envolvimento amoroso? Vai ter alguma morte? Pô, vai ter um nível? Eu acho que para definir bacana o designer de games, é legal a gente pegar, por exemplo, a história de Mortal Kombat. Se você pegar a história do Mortal Kombat, é uma história muito top, muito legal. E foi daí que um designer de games tirou o Mortal Kombat Sub-Zero. Foi aí que foi tirado a história de Mortal Kombat Armageddon. Foi aí que foi tirado a história de Mortal Kombat Shaolin Monks, que é o Liu Kang e o Kung Lao. Então, dependendo da história, você consegue tirar vários nichos. Vocês querem ver um exemplo mais claro que isso? A franquia Star Wars tem vários jogos com vários conceitos, com várias histórias, com vários nortes diferentes para vocês terem uma ideia. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de criar cenário, criar regra, criar ambiente, criar fluxo de história, criar níveis dos jogos, criar os personagens, criar o veículo, armas e muito mais, o designer de games é a profissão que você quer seguir, beleza? O designer de game, os designers de jogos, eles visualizam o conceito do jogo em geral. Este desenvolvido com a ajuda de programadores, animadores, produtores e engenheiros de áudio. Ou seja, o designer de games é o cara que vai dar o conceito geral. Porém, ele não vai fazer tudo sozinho. Lembrem-se disso, tá? Porém, ele é o responsável por essas coisinhas aqui. Quando ele é responsável pelo conceito disso, aí ele joga para as outras áreas, como animação, produção, os engenheiros de áudio. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou criar um personagem, só que quem vai dar animação para esse personagem é um outro profissional. Eu criei o personagem. Quando eu vou dar animação para ele, aí é uma outra área. Quando esse personagem tem sons que ele emite, é o engenheiro de som que vai fazer. Para esse personagem, quando eu clicar para cima para baixo, o botão 1 e 2, e ele fazer algum comando, é o programador que vai fazer isso. Então lembra, são áreas separadas, mas nenhuma dessas áreas atuam sozinhas, todas atuam juntas. Porém, cada um vai ter a sua particularidade, beleza? Eles também são os responsáveis pela pesquisa de mercado inicial, de modo a garantir que todas as pessoas gostem de jogar do conceito do jogo que estão construindo. Ou seja, do que adianta construir um jogo sendo que eu não vou ter público? Então eu preciso saber o público, eu preciso saber quem é o público, eu preciso saber quem que eu vou atingir, eu preciso saber quem que vai querer jogar esse jogo. Eu preciso saber tudo isso. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Eles trabalham em colaboração com toda a equipe. E ainda o supervisionam para garantir que a experiência do jogo correspondida ao conceito original. Dizem que essa é a melhor opção para as pessoas que se interessam por games. Ou seja, eu não falei as outras, mas você pode ver que essa área ela é responsável por muitas coisas. Ela é responsável por milhares de coisas. Então,
vai muito da questão do que você quer tudo isso para você, você quer aprender tudo isso, esse ambiente te chama atenção, você quer criar um veículo, quer criar arma, quer criar ambiente, quer criar fluxo de história, pô, quer criar cenário, é isso que você quer? E detalhe, isso é o ponto, o designer de games, ele é um ponto focal. Pensa que nós temos ali um organograma e o designer de games é um ponto focal, tá certo? Isso porque essas são as pessoas que sonham, criam e elaboram animações nos vídeos de games. Além de outras que trabalham exclusivamente criando personagens, para que se interesse por games e deseja entrar nesse meio, é muito importante possuir um currículo, uma graduação de designer gráfico, ciências da computação e designer de jogos. Ou seja, são três cursos aqui diferentes, tá? Mas são com esses três cursos que você já consegue se tornar um bom designer de games. Então, inicialmente, designer gráfico é aquela pessoa que vai mexer com todo e qualquer tipo de design. Então, o designer gráfico, ele é o cara que vai criar do layout do jogo, né? Ciências da computação é interessante que você saiba para quê? Para aprender a programar um pouquinho, para aprender a questão ali de um pouco de Arduino, um pouco de robótica, algo do tipo. E aí, por exemplo, depois que você faz o design gráfico, você pode se especializar em designer de jogos, né? Porque existem designer de produtos, né? Existem designer de interiores, né? Então vamos combinar aqui que a área de designer ela abrange bastante coisa, né? Porém, com esses três cursos você pode se tornar um excelente designer de games para que você atinja todas essas competências aqui, ó. Cadê? Todas essas competências aqui que eu disse. Fechou, pessoal? Tranquilo? O salário de um game designer ele pode variar entre um porte conforme o porte do estúdio, ou seja, dependendo da empresa, mas a média fica entre de 1.200 a 1.800 para profissionais em início da carreira, tá? Ou seja, se você é um profissional que acabou de sair dessa faculdade, está recém procurando emprego no mercado, você vai conseguir serviços a partir das remunerações de 1.200 a 1.800 reais, beleza? E já um profissional experiente, você pode receber mais de 4 mil reais no Brasil. Ou seja, dependendo do tipo de estúdio que você vai seguir, tá? Independendo do tipo de estúdio que você vai participar, você pode gerar esses valores aí, tá certo? Desenvolvedor de software ou programador de games. Como desenvolvedor, um desenvolvedor de software e programador, você transforma a visão do designer de jogos em um jogo jogável e controlável. Então pensa que assim, deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Pensa que se o designer de games é o arquiteto, o desenvolvedor de software é o engenheiro. Então pensa que o designer de games tem a ideia e é você que vai colocar a ideia para funcionar. O programador, ele quanto ao lado mais técnico do design de jogos, você vai utilizar linguagem de programação e motores conhecidos como engines, tá? Então, para que essa engenharia do jogo, já que o arquiteto, o desenvolvedor de game já deu a ideia, para que a gente tire essa ideia do papel e passe ela, o desenvolvedor, o programador, ele tem aquela parte mais lógica, ele tem aquela parte mais técnica, né? Então é para isso que vão existir os compiladores, né, os famosos motores de jogos, né? Que é o quê? Que é um programa, que vai ser nesse programa que você vai executar códigos e a partir do momento que você executar códigos, você vai criar esse jogo da noite pro dia aí, tá? Também é conhecido como engines, para você ter uma ideia. Eles servem para aprimorar a jogabilidade. Os desenvolvedores projetam um software que faz os jogos funcionarem de maneira que os designers imaginam. Ou seja, o designer de jogos tem a ideia
e o programador é ele que coloca para funcionar, beleza? Enquanto os programadores de jogos buscam usar suas habilidades de resolução de problemas para criar o código que funcionarão com as instruções e os sistemas do videogame podem ler, essa profissão é muito escolhida por quem se interessa em games e o que acontece por trás deles, ou seja, a mecânica, né? A mecânica por trás daquilo, não é verdade? Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de videogame, mas gosta de código, é uma pessoa que tem ali mais uma lógica matemática, né? É uma pessoa que é mais intrapessoal, o desenvolvedor de software, ele é preciso para isso. Lembrando que antes de programador de games, a pessoa ela já é uma desenvolvedora. Então, no mercado de tecnologia, o desenvolvedor tanto de games quanto o de software em geral, ele é uma pessoa que ele vai fazer ele vai fazer um mesmo trabalho, só que para dois focos diferentes, né? Para ter as habilidades práticas necessárias, é recomendado realizar um curso de desenvolvimento de software. Ou seja, se você faz também uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, é muito importante, porque você aprende a programar. Tem gente que não necessariamente faz uma faculdade, mas ela é perita numa determinada linguagem. Então, você tendo lógica de programação e você tendo linguagem de programação, fica muito mais fácil para você poder desenvolver dessa forma, tá? Como é uma das melhores profissões na atualidade, ou seja, o mercado hoje ele está necessitando de desenvolvedores de software, para você ter uma ideia. Ele está necessitando de desenvolvedores de games, porque tem muita gente que tem a ideia, mas tem gente que não sabe executar. Com certeza, ela é perfeita para quem se interessa também por games. De qualquer forma, você conseguirá exercer uma profissão de um verdadeiro programador de games de jogos. E para vocês terem uma ideia, um desenvolvedor de jogos sênior no Brasil, sênior é a última categoria, a categoria master de desenvolvedor. Ele está ganhando em média hoje em dia de 11.450 ele pode passar de 16 mil, tá? Por quê? Porque quanto mais bagagem o profissional tem, quanto mais conhecimento o profissional tem, quanto mais ele é perito naquela ferramenta, as empresas elas vão querer muito com que esse profissional trabalhe com elas, para vocês terem uma ideia. Beleza? E aí, pessoal, nós temos aí os animadores. Os animadores de jogos e artistas visuais são os responsáveis por dar estrutura física dos personagens, objetos, ambientes e cenários do jogo. Eles fornecem detalhes para as estruturas da pele de cada personagem, ou seja, o animador de jogos ou artista visual, ele é um cara que ele vai trabalhar diretamente com um designer, né? Não que o desenvolvedor não trabalhe perto do designer, muito pelo contrário. Ele também vai ter que ser uma peça fundamental ali do jogo, tá? Mas ele vai ter que estar de perto porque tanto o animador quanto o designer vão ter que se conversar em um mesmo momento, né? E isso também vai fazer com que o quê? Como o artista digital é ele que vai dar os detalhes das estruturas da pele de cada personagem, logo ele vai ter que falar com o desenvolvedor, porque e se o jogador ele tem uma questão de respiração? Então é a partir de um comando em que o personagem vai respirar que a estrutura da pele do personagem vai se mexer. Então olha como as áreas elas se correlacionam para vocês terem uma ideia, tá? Imagine um brilho aquoso na estrada quando chove, ou um movimento das sombras em relação à luz. É exatamente isso que fazem os animadores de games e muito mais coisas interessantes. Ou seja, quando tem aquele detalhe, quando tem aquela paisagem, quando tem aquele especial daquele jogo que você adora, é o animador que vai fazer isso. Exemplo, os Fatalities. Por que o Fatality hoje no Mortal Kombat ele é tão real? É por causa de um animador desse. É um artista visual, ou seja, eu consigo ver a obra-prima que ele faz. Outro exemplo do trabalho seria definir a maneira como um personagem pula, se agacha, senta, fica de pé e se move. Isso é algo que o artista visual cuidará bem, caso ele seja uma pessoa que se interessa por games. Ou seja,
Isso acontece bastante nos jogos RPG e no modo que você cria o seu personagem em jogos de esportes. Então, por exemplo, num Pro Evolution Soccer da vida, quando você vai definir o tipo de comemoração que o seu personagem vai ter, quando você vai definir o tipo de batida que ele vai ter na bola, quando você vai ter o tipo de reação que ele tem quando ele toma um cartão, quando ele vai bater uma falta. Então, todas essas peculiaridades é o animador de jogos que vai fazer. Então, na questão do andar, na questão de golpear, na questão de agachar, na questão de pular. Nem todo personagem faz coisas iguais a outro personagem. Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua personalidade. E quem dá essa personalidade para o personagem é o animador de jogos. De certa forma, são inúmeras as funções de trabalho dentro de um departamento de arte, mas cada uma tem um conjunto de responsabilidades, habilidades e técnicas diferentes. Assim como os bacharéis recomendados para essa área são computação gráfica. Então você aprender sobre o pacote Adobe é o mínimo, tá? Arte, animação e ilustração. E tudo que é a parte visual é interessante que você esteja antenado aí. Fechou? No cargo de animador se inicia ganhando aí entre 1.000 até podendo até ganhar o valor aí de 2.500 aí um animador. A média salarial do animador no Brasil ela é no mínimo de R$ 1.639. Lembrando, esse valor de R$ 2.483 é um valor que ele ainda tem, ele ainda pode chegar a muito mais, viu, gente? Dependendo do tipo de empresa, do porte, do tipo de animador que ele é. Então eu acho que esse animador aí ele é um animador júnior, porque é uma área que quando a gente mexe com imagem, a gente está falando de outra coisa, é outra vibe. Designer de som ou engenheiro de áudio faixa. Você se lembra da música quando abre o Super Mario World? Ou quem sabe o som de entrada de GTA San Andreas? Ambos foram criados por designers de som e engenheiros de áudio, ou seja, compositores, são pessoas que gostam de mexer com a sonoplastia do jogo, né? Opa! Seu papel é adicionar o realismo ao mundo do jogo com a ajuda de trilhas sonoras, efeitos como uma explosão ou barulho de tiro de arma. Em outras palavras, é eles que criam o barulho da multidão, os ambientes, o tráfego, o veículo, o barulho do vento, o barulho do mar, não é verdade? O barulho de alguma coisa caindo, o barulho de uma moeda, a fala do personagem, a reação do personagem. Então, é o designer de som que é ele que vai colocar todo o som. Tanto que eu sempre falo bastante que a imagem de um jogo ela conta muito, mas a imagem ela anda paralelamente com o som do jogo. Então, vocês querem ver uma coisa bacana? Pô, você vai jogar um jogo de corrida. Pô, vê o ronco do motor. Vê a capacidade que aquele jogo vai fazer. Então, isso é muito, mas muito top num jogo, para vocês terem uma ideia. Então, o ronco de um motor, a fala, a narrativa do jogo. Hoje, vários jogos FPS estão apostando em narrativas de jogo, né? Eu lembro que uma vez eu joguei um jogo, ele era um jogo de tiro que aquele ator que fazia o Matias de Tropa de Elite, é ele que estava narrando. Então, deram uma sonora legal para isso. Eu lembro quando eles colocaram a voz da Peach na filha do Johnny Cage e da Sonya do Mortal Kombat. Então, isso é o que conta muito no jogo. É o som, é aquele som real pra gente chegar um pouco mais perto da realidade que o jogo transmite. Cada jogo possui sua própria história, enredo e gênero. Observando isso, os engenheiros de áudio buscam desenvolver harmonia com ele. Sua tarefa é encapsular a essência do jogo no áudio que produzem, ou seja, e fazerem com que aquelas trilhas sonoras sejam inesquecíveis. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho muita trilha sonora que eu lembro bastante. Sonic Ender Joy, Mortal Kombat, eu tenho a sonoplastia do Donkey Kong,
Yes the Bike, International Superstar Soccer, são todas músicas, são todas faixas que eu me lembro como se fosse hoje, porque é um áudio que cativa a gente, para vocês terem uma ideia. Dando vida a um mundo do jogo quando os efeitos sonoros dinâmicos são mesclados aos sons ambientes e música. A graduação necessária para exercer essa profissão é a de engenharia de som e audiografia, ou seja, essas duas profissões elas são relacionadas aí à sonoplastia do jogo, tá, gente? Ah, e detalhe, um detalhe que eu até esqueci de falar. Muito desses sons aí muito desses profissionais que trabalham em produções de games também podem trabalhar em produções de séries, de filmes, entre outros aí, tá certo? A faixa salarial de um sound designer, ela vai entre 1.500 e ela pode chegar até o valor aí de 4.800 aí, né? Sendo que 2,58 é a média do salário de 2022, de acordo com os profissionais aí da CLT do Brasil, beleza? Lembrando que alguns contratos são como pessoas jurídicas, tá, gente? Então tem muita gente que trabalha com esse tipo de questão. Game Tester, na verdade, o Game Tester, ou testador de games, é a profissão que todo mundo acha que é um mar de rosas, mas não. Na verdade, eles testam jogos de forma sistemática, analisando o desempenho do jogo em todos os pontos possíveis. Outra função importante é identificar bugs e sugerir mudanças a serem feitas pelos programadores para melhorar a qualidade e jogabilidade do jogo. O que acontece? Isso deve ser feito de preferência antes de ser lançado a público. No entanto, algumas empresas, como no jogo Cyberpunk 2077, não valorizaram muito essa função e acabaram sofrendo muitas represálias pelo público. Ou seja, Cyberpunk ele era um jogo que ele estava sendo muito prometido para o público, só que infelizmente parece que quem produziu o jogo não achou necessário testar ele antes. E aí, para vocês verem a questão de um game tester. Porque esse cara ele vai testar o jogo do começo ao fim e ele vai ser muito minucioso para saber se tem alguma falha nesse jogo. Porque se tiver uma falha, esse jogo ele vai voltar e ele vai ser corrigido, para vocês terem uma ideia. Se no caso isso tivesse sido feito como no Cyberpunk 2077, muitas das críticas que eles receberam não viria a público. O teste de jogo envolve jogar o mesmo nível ou fase repetidamente, até que seja garantida a ausência de falhas ou bugs. Em outras palavras, o serviço envolve jogar por longas horas e garantir com que a experiência de jogo dos gamers não se estrague devido a quaisquer falhas. Ou seja, esse é o tipo de cara que, se o jogo não passar por antes do jogo ir a público, é esse profissional que vai decidir se o jogo tá bom ou se o jogo não tá. A educação necessária para essa tarefa é muito variada e envolve diversos conhecimentos, principalmente no portfólio, que envolve uma série de certificações e testes. Porém, essa é uma profissão muito satisfatória para quem se interessa por games. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o Game Tester é o tipo de cara que ele vai ter que saber um pouquinho de cada coisa das profissões que eu falei anteriormente. Por quê? Ele vai saber aonde está o erro. Então ele vai pegar e falar assim, ó, o erro está em... eu fiz tal coisa no jogo e aconteceu isso. A partir disso, ele já vai conseguir identificar o erro e já vai conseguir saber para quem passar esse tipo de erro. No Brasil, um adolescente de 16 anos pode passar 4 horas testando um game e ganhar de 300 até 622 reais. Entretanto, se a desenvolvedora estiver disposta a investir, deverá contratar um game tester oficial, por um salário inicial de 1.300 reais, para vocês terem uma ideia, tá? Detalhe das responsabilidades dessas áreas que eu acabei de citar aqui para vocês. Todas as etapas são extremamente minuciosas. É preciso empenhar atenção a cada mínimo detalhe. O consumidor de jogos ele é muito exigente. Então, você já jogou algum jogo que você não gostou? Você já fez críticas a um determinado jogo? Então, se você é um tipo de pessoa que já fez crítica a um jogo, você sabe muito bem que um jogo ele tem que ser perfeito. Qualquer falha, por menor que seja, vai ser percebida. E detalhe, você vai perceber se o jogo tiver com alguma falha, alguma diferença.
Depois desse processo básico de desenvolvimento, ainda vem toda a parte de divulgação e distribuição do jogo em diferentes plataformas, o que envolve o trabalho de profissionais de comunicação e marketing e logística, que aí já não é trabalho seu, é trabalho de uma outra área, mas você já tem que saber que quando você lida com um jogo, você tem que lidar com comunicação, marketing e logística desse jogo. Agora eu vou falar aqui os principais eventos dessa área de games. Então nós temos aqui o E3, o Electronic Entertainment Expo, que é o maior evento de games do mundo e um dos mais consolidados do ramo. A E3 é o lugar onde os lançamentos e tendências são criados. Ela acontece todo ano em Los Angeles desde sua primeira edição em 1995, exceto em 2007, que foi realizada em Santa Mônica. A ESL Play, que é Electronic Sports League, né? A ESL é uma empresa de esporte com sede na Alemanha, o maior do mercado, que organiza competições para todo o mundo. A ESL Play é uma plataforma da companhia criada para disponibilizar os torneios de competições. O Brasil Premier League, por exemplo, é um projeto da ESL focado em equipes de esporte no Brasil, para vocês terem uma ideia. A DreamHack é uma LAN Party que acontece todo ano na Suécia. Para quem curte esportes, esse é o evento do ano. São dezenas de competições e milhares de dólares em premiações. A feira entrou em 2004 para o Guinness Book como uma das maiores LAN Parties do mundo, conectando 5.272 pessoas através de 5.852 computadores em uma única rede, uma rede diária local, para vocês terem uma ideia. Nós também temos a Major League Gaming, que é um dos primeiros eventos do tipo a serem transmitidos na televisão. A própria ESPN já transmitiu torneios da MLG ao vivo e chegou a superar a audiência de transmissões de jogos da NBA. E olha que a NBA tem uma audiência muito grande. Podemos acompanhar as competições por sites também de streamings, tá? Opa! Agora eventos no Brasil. Brasil Game Show é o maior evento de games da América Latina. Conta com a presença de diversos estúdios, além de importantes convidados internacionais e de outras competições. Lembrando que o Brasil Game Show não é só apenas de games, é de cultura pop, animes, entre outros aí, beleza? E a SB Games, que é o festival de jogos, que é o mais tradicional concurso de produção nacional de jogos digitais. É um dos grandes momentos do ano, o qual os desenvolvedores de todo o Brasil se encontram em torno dos seus jogos e têm seu trabalho avaliado e premiado pela comunidade. Então, esse é um evento nacional muito bacana, que para você que está desenvolvendo o jogo, seria interessante que você fosse pelo menos uma vez na sua vida nesse evento. E aí você vai tirar outras conclusões aí, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, beleza? Tchau, tchau.